Olá a todos, muito bem-vindos ao De Olho no Câmbio, na sua segunda temporada, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Você vai apontar o seu celular aí para o QR Code que acabou de aparecer no cantinho da tela para facilitar a sua vida e as suas viagens internacionais. Baixe o app e abra a sua conta global, o link está na descrição e muito obrigado por sua atenção. Deixa eu chamar meu companheiro André Galhardo, professor, economista, orienta bastante também com suas consultorias, suas informações, a Remessa Online. Ele será o nosso entrevistador e tem sido assim desde a nossa primeira edição. Tudo bem, Galhardo? Como é que você está? Olá, Sidney. Olá a todos que nos assistem. Eu estou ótimo, espero que você também esteja bem. Bastante assunto essa semana, bastante coisa para a gente falar, não é mesmo? Bastante assunto. Tem aqueles temas estruturais que tem tratado mais ou menos aí nas últimas entrevistas, e o que vale é a interpretação dos nossos convidados, e tem outras coisas também. Eu estava vendo aqui o resultado primário do setor público, consolidado em agosto de 2024, registrou um déficit de 2,3% do PIB. Então já vale aí a gente falar de política fiscal, um pouquinho da monetária, um pouquinho do que acontece lá fora também. O nosso entrevistado, sabe, Galhardo, é muito experiente, o Vladimir Karamasky, ele teve já em várias grandes instituições como estrategista-chefe, trabalhou no Crédit Agricole há muito tempo, ele trabalhou também no Fator, no Safra e em outras organizações igualmente importantes. E é um cara muito preparado, muito qualificado, e é o nosso entrevistado. Eu vou saudá-lo aqui para que ele apareça na tela também. O Vladimir se formou pela USP, lá na Faculdade de Economia, tem, portanto, uma solidez muito grande, e ele é o nosso entrevistado. Tudo bem, Vladimir Karamasky? Como é que você está? Tudo bem, Sidney. Muito prazer conversar com você de novo. Estou muito contente com o convite de poder participar. E nós também, estamos conversando aqui com o Galhardo, que tem alguns temas assim mais estruturais, na política fiscal, uma coisa que não se resolve logo, taxa de juros, inflação, são aqueles temas que há anos a gente conversa, mas sempre com aquelas variações de conjuntura, e às vezes as coisas estão indo aqui direitinho, aí acontece uma guerra lá fora, uma alteração lá fora, interfere aqui dentro, ou às vezes você está no momento lá fora de uma certa estabilidade, e aqui a gente continua perseguindo o dever de casa. Estava comentando aí com o Galhardo, né, que agora com esse déficit de agosto, que é um número recente, né, isso mostra que o atual ajuste talvez não seja suficiente, né, para os compromissos financeiros do governo, no que se refere a pagamento de juros da dívida e tudo mais. Então é uma eterna luta. Vamos começar por aí. Política fiscal, você acha mesmo que é a coisa mais importante da conjuntura da economia brasileira? É o problema mais importante a ser tratado, assim, no topo, número um? Eu acredito que sim, Sidney. Eu acho que isso não vem de hoje, né? Há bastante tempo, assim, o Brasil meio que conseguiu resolver as suas restrições externas, o setor externo está relativamente saudável. A grande dúvida realmente é a sustentabilidade da política fiscal, não é? Se a gente observar tanto a evolução dos dados recentes, quanto também as projeções feitas pelo mercado, né, na pesquisa Focus e tal, a gente vê que o mercado, embora já tenha ocorrido momentos em que, nesse governo mesmo, havia uma preocupação maior até do que existe hoje, mas, de qualquer forma, a trajetória da relação dívida-PIB segue ascendente, né? Então, esse é um problema de médio e longo prazo. Eu não acho que a gente esteja prestes a entrar numa crise por conta disso, mas acho que é um problema de médio e longo prazo que segue na cabeça de todo mundo e segue como, eu diria, a principal incerteza e fonte de riscos do cenário doméstico, né? Essa acho que é o grande porém aí na conjuntura doméstica, né? Vamos chamar o André Galhardo para nossa conversa também. E não é um problema que se resolve fácil, né, Galhardo? Não é assim uma penada. O Milei na Argentina quis dar a impressão um pouco, às vezes, ao enfrentar certos problemas, né? Mesmo ele dizendo, me dê 2 anos, mas achando que um choque assim em tudo seria resolvido, embora lá, claro, o problema é maior também, mas a expressão choque, ela dá a impressão para o leigo de que vai resolver. E não é tão fácil assim, né, Galhardo? A sua pergunta para estrearmos aqui a conversa com o Karamasky. Olá, Vladimir. É isso mesmo, né, Sidney? É difícil você resolver um problema inflacionário desse jeito que a Argentina tem hoje, né? Até os livros de economia mostram que é mais fácil você controlar um processo de hiperinflação do que uma inflação nos níveis em que se encontra, né? Por mais
não parece tão intuitivo, né? Como assim mais fácil controlar uma hiperinflação, a inflação muito maior do que a da Argentina, do que a própria inflação que a Argentina está vivendo? Então, dias difíceis, né, para a Argentina. A nossa situação, claro, a gente tem muito que observar, tem muito dever de casa para fazer, mas a nossa situação é muito confortável. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Na semana passada, Vladimir, o Banco Central brasileiro divulgou o relatório trimestral de inflação. É um documento muito importante, onde o Banco Central avalia a evolução da inflação, acaba até, de alguma forma, sugerindo os próximos passos da política monetária, e lá o que chamou a atenção foi a revisão do hiato do produto. Né, o Banco Central revisou o hiato, deixou o hiato como positivo. O hiato do produto é a diferença entre o PIB potencial e o PIB que nós estamos verificando. Para o Banco Central, o PIB que nós estamos vendo está acima da nossa capacidade produtiva. Né? Você concorda com essa hipótese? Eu estou fazendo essa pergunta para quem está nos assistindo aqui, não entende talvez muito dessa parte técnica da economia. O cálculo do hiato do produto ele pode variar, né, dependendo do modelo que você estiver usando. De fato, o hiato é positivo, a gente está operando acima da capacidade produtiva, e se, na sua opinião, essa leitura for correta, estiver correta, faz sentido acelerar o passo aí, aumentar a Selic num ritmo mais forte do que esse que a gente viu no mês de setembro? Pois é, o hiato do produto e o PIB potencial são daquelas variáveis cruciais, mas que não são observáveis, né? A gente só intui que ela existe esse nível e tal, né? No final das contas, acho que para qualquer analista e para os formuladores de política em especial, assim, a prova do pudim está nele mesmo, né? Quer dizer, a gente tem que ver como se comporta o mercado de trabalho, os núcleos de inflação, etc. Que é isso que vai, em última instância, dizer se o hiato estava para um lado ou para o outro, né? É óbvio que o trabalho do Banco Central é muito difícil, porque ele tem que antecipar esses movimentos, mas no fundo é isso, né? E se a gente observar a trajetória, eu acho principalmente dos núcleos de inflação no Brasil, que tem mostrado aí uma resistência maior, inclusive do que em outros emergentes, e do nosso mercado de trabalho, que está relativamente aquecido, acho que esse é um outro ponto que o relatório de inflação e os últimos comunicados do Copom têm chamado a atenção. Eu acho que realmente, assim, há uma grande chance do Banco Central estar correto nessa avaliação, de que o hiato, nesse momento, está ligeiramente positivo. Eu acho que a gente não tem um grande problema, até porque acho que o Banco Central está sendo bastante cauteloso, né? Acho que essa postura faz todo sentido, tanto pela própria conjuntura da inflação, como eu disse, acho que ela está se mostrando mais resiliente, mas também porque a gente está num momento de transição no comando do Banco Central, né, e isso é algo que estava na cabeça de todo mundo como um fator de risco, uma preocupação, ainda é, em certa medida, mas eu acho que a postura do Banco Central nessa última reunião, mostrando ali uma unanimidade muito grande na avaliação do cenário e uma cautela bastante grande, eu acho que foi importante para tranquilizar os agentes nesse momento. Eu acho que, de fato, se eu tivesse no Banco Central, eu também estaria sendo muito conservador nesse momento, porque eu acho que é um momento delicado de troca do comando ali no Banco Central, né? A propósito, Vladimir, por favor, Gerardo, por favor, pode Não, prosseguir. Cid, só Por favor. desculpe, eu queria complementar, assim, esse cenário, ô Vladimir, que você está adotando aí, né, uma postura que você acha que está certa, essa parte do Copom ser mais conservador, vale esse conservadorismo todo, mesmo diante de nós já termos a segunda taxa real de juro mais alta do mundo? Você acha que ainda tem necessidade mesmo, considerando todos esses fatores que você trouxe, a gente precisa de fato de mais aumento? E você, considerando o RTI, né, o relatório trimestral de inflação, você acha que o Copom vai acelerar o ritmo de aumentos da Selic? Eu não necessariamente vai acelerar, eu acho que não haveria necessidade de acelerar, eles estão com uma postura já suficientemente cautelosa, eu diria. Mas eu acredito que eles vão continuar subindo a taxa aí nas próximas reuniões. Acho que ela deve chegar pelo menos até 11,5%, talvez 12% já no ano que vem, né? Acho que é importante ressaltar também que, assim, na medida em que as preocupações vão migrando para o mercado de trabalho, a gente começa a entrar numa seara em que o ciclo de alta pode ser um pouco mais longo.
né? Porque quando é o setor, quando são preços de serviços, é o mercado de trabalho, está mais aquecido e tal, leva um bom tempo para a política monetária, de fato, fazer efeito, né? Outros mecanismos são mais rápidos, né? Você vê aí que até com essa própria mudança de postura e com também a inflexão na política monetária dos Estados Unidos, a gente já viu aí um reflexo no mercado de câmbio, que traz algum alívio para a inflação. Agora, se o problema é no mercado de trabalho, se o Banco Central e os dados vêm mostrando que tem aí uma certa pressão ali, a gente pode ter que ter um pouco mais de paciência nesse trabalho de combater a inflação, né? Sobre o nível da taxa de juros nas comparações internacionais e tal, bom, a gente pode entrar nessa discussão, mas ela é longa e muito, muito antiga, né? E o fato é que, assim, o Brasil tem sido obrigado a praticar taxas de juros mais altas do que os outros países, e, no entanto, a gente não vê a inflação aqui caminhando tão para baixo. Então, isso mostra que, assim, o sistema, de fato, exige, por N motivos, a gente pode discutir um pouquinho, se você quiser, mas por N motivos a gente precisa realmente de uma taxa mais alta do que em comparação com outros países, né? Agora, só voltando no caso da Argentina, que você bem mencionou, quer dizer, acho que a grande dificuldade hoje em dia na Argentina é que foram tantos anos de descuido e descalabro na condução da moeda, da estabilidade da moeda, que eles perderam a moeda nacional, né? De forma que o desafio fica muito mais intenso. Então, acho que é importante que nós, brasileiros, o governo, o setor privado, a sociedade como um todo, entenda que o controle da inflação é como o controle das finanças domésticas ou do nosso peso, né? É uma batalha constante para você manter ali a estabilidade, né? Se eventualmente a política monetária se revelar excessiva, né, isso vai aparecer nos dados, a economia vai desacelerar demais, a inflação vai ceder, o Banco Central vai ser criticado por isso, é do jogo, mas eu acho que o fundamental é a gente não perder e não descuidar, né, dessa conquista da sociedade brasileira. Acho que eu tenho idade suficiente para lembrar dos tempos pré-Plano Real e tal, né? E assim, a gente só conseguiu alcançar esse nível de inflação um pouco desconfortável, mas absolutamente aceitável para os padrões internacionais, com base em muita persistência aí de várias diretorias do Banco Central, sempre debaixo de muita crítica, mas eles vêm conseguindo manter uma certa estabilidade, né? Então, a minha impressão é de que é mais importante que a gente não destrua a nossa estabilidade do que acertar assim, um pouco mais de crescimento, porque a gente correu um pouco mais de risco na condição da política monetária. Eu, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Se a política estiver apertada demais, sempre tem espaço para corrigir e a correção é mais fácil. Se eles erram por deixar um processo inflacionário se estabelecer, os custos acabam sendo muito maiores, né? Ô, Galhardo, eu vou pedir a gentileza de você continuar um pouquinho, vou explicar por quê. Nós, você e eu aqui, nós já fizemos várias entrevistas no momento máximo de tensão entre a forma como o Banco Central interpretava as medidas que devia tomar e o governo, ao ponto do presidente da República ter, naquele momento, vou dizer interferido, mas enfim, entrou no debate e tal, e tem um peso no sistema presidencialista e tudo mais, e influencia muito. Queria saber um pouco, Galhardo, se nessa relação atual nós estamos próximos daquela tensão, não estamos, vem aí um novo presidente do Banco Central também, e colocar um elemento político a mais. Esse é um ano eleitoral? Mas não é o ano onde essas tensões da economia e administração dela para o país serão mais exacerbadas. Sim, a disputa presidencial daqui a 2 anos. Então é quase como se dissesse assim, é um sanduíche, né? Ou um pouquinho desses 3 meses faz alguma coisa, ou no ano que vem, porque no outro ano qualquer coisa vai ser interpretada como algo, tem um movimento eleitoral. Então eu queria que você continuasse, Galhardo, nesse debate com o Caramasco, que é muito interessante aí, Banco Central, taxa de juros, inflação e a relação desses dois entes, né? Que são muito importantes, obviamente, o governo e o Banco Central. Claro, claro. Assim, a gente até falou em outros episódios aqui do De Olho no Câmbio, que eu achava estranho. A gente já esperava volatilidade pela troca de comando, né? O presidente indicado pelo governo atual, que na visão do mercado tem uma visão bem menos conservadora no que diz respeito às contas públicas e à inflação do que o governo anterior, embora o governo anterior nos últimos 2 anos tenha, né, enfim, prejudicado bastante a questão fiscal. Agora,
a gente não esperava tanta volatilidade, porque o presidente, o futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, hoje diretor de política monetária, ele é um homem do mercado financeiro. Então, teoricamente, conhece bem, né, as necessidades de se manter uma taxa de juros conservadora, como o Vladimir tocou aqui, para manter viva essa questão, né, essa estabilidade que o país conquistou. A minha preocupação, essa pergunta, Vladimir, e quem está nos assistindo aqui, né, é só no intuito realmente de entender, né, primeiro, qual que é a visão do nosso entrevistado aqui, e também de tentar... e aí você já respondeu, Vladimir, assim, entender, será que o remédio não é muito, né? Não pode acabar torturando o paciente? E de fato é muito complicado, é muito difícil encontrar o ponto certo, né? Aquela taxa de juros que não vai colocar a gente em risco para elevar a inflação, nem tampouco comprometer o nível de atividade econômica. É muito fácil, claro, fazer análise sentado aqui. Eu, por exemplo, falo para os meus alunos, se eu fosse presidente da Argentina, eu não sei por onde eu começaria, eu não tenho a menor ideia, né? Porque é uma situação muito delicada. E a gente critica o choque, mas a gente sabe que é muito difícil, né, resolver a questão da Argentina. Agora, enquanto você falava, Vladimir, eu vinha anotando algumas coisas aqui. Esse é um programa sobre câmbio também. A gente fala de estrutura, de política, como o Sidney sugeriu aqui. Eu queria saber, considerando todos esse clima de incerteza doméstico, de transição da presidência da política, da presidência do Banco Central, e todo esse clima de incerteza também no exterior, você acha que esse aumento de diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, eles podem dar suporte para mais valorização do real? Parecia uma pergunta óbvia, se eu fizesse isso para você no começo do ano, essa pergunta, né? Uhum. Mais juros aqui, menos juros lá, isso deve favorecer o real. Só que a gente tem uma guerra no Oriente Médio, uma guerra na Ucrânia, tem todas essas questões fiscais e esses problemas domésticos, e essa questão do hiato do produto positivo. Você acha que tem espaço, por mais que seja quase impossível determinar o câmbio no final do ano, você acha que esse aumento de juros será capaz de concorrer com toda essa incerteza e favorecer a moeda brasileira? Projeções sobre câmbio são sempre muito delicadas, né? Mas, na minha percepção, eu acho que hoje a gente tem um quadro que fica eu diria, entre a estabilidade do patamar atual e alguma valorização, né? Justamente pelos fatores que você mencionou. Eu acho que nos países desenvolvidos a gente já teve uma inflexão de política monetária, que deve continuar, um destaque para os Estados Unidos, que é o mais relevante para a gente. Esse movimento lá fora parece sustentável, porque os dados de inflação vêm realmente mostrando uma queda dos núcleos, a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos mudou, né? Parece um pouco menos aquecido do que alguns meses atrás. Então, acho que tanto no caso dos Estados Unidos, quanto em menor medida no caso da Europa, a gente deve continuar vendo bancos centrais desenvolvidos afrouxando suas políticas monetárias. Isso é fundamental, isso já, assim, curto prazo é o que vai determinar grande parte dos movimentos do câmbio, e joga aí no sentido da valorização do real, né? O outro ponto também muito importante em curto prazo é a condição da política monetária brasileira, né? Como a gente já mencionou aqui, há uma certa tensão em relação à troca da diretoria do Banco Central. Eu acho que essa preocupação é hoje menor, até pela ação do Banco Central tentando demonstrar uma continuidade, né? Eu acho que a última decisão teve muito disso, uma tentativa de mostrar que o regime segue o mesmo, e, portanto, a gente não deve esperar grandes guinadas na política monetária. Isso é importante, eu acho que favorece, sim, a valorização do real. Agora, tem outros fatores que podem pesar mais, e como você mencionou muito bem, tem uma conjuntura internacional que, apesar desse afrouxamento de política monetária, é uma conjuntura de extrema incerteza, né? A gente tem aí questões geopolíticas, já há algum tempo ganhando um destaque maior, um risco de geofragmentação, né? Uma disrupção que pode ser mais intensa ou menos intensa no processo de globalização, né?
A guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, tudo isso apontam para um mundo mais instável, realmente, e acho que em cima disso, a gente adotar também aí é obviamente uma perspectiva mais de médio e longo prazo, eu acho também que é importante a gente não perder de vista que o mundo está passando por um processo de inovação tecnológica potencialmente muito disruptivo, né? A gente tem aí várias tecnologias ganhando maturidade, né? Muito importantes, algumas delas afetando setores mais específicos, mas mais recentemente a gente tem a história da inteligência artificial, né? Que é algo que a gente ainda não sabe até onde isso vai, mas eu acho que assim, qualquer empresário hoje de porte relevante que não esteja pensando em como a inteligência artificial pode afetar o seu setor, está perdendo tempo, né? Porque realmente o negócio tem um potencial revolucionário muito grande, né? Essas mudanças, obviamente, elas trazem oportunidades, né? Tem promessas aí de ganhos de produtividade muito intensos, mas elas, obviamente, trazem riscos também, né? Em particular, aí, nessa área da inteligência artificial, o risco de uma piora na distribuição de renda, por exemplo, acho que seria por conta dos impactos no mercado de trabalho, né? Isso tudo eu acho que compõe um quadro que, tudo bem, ninguém vai operar o câmbio de hoje pensando nessas coisas, né? Porque elas são mais de médio e longo prazo, mas elas criam um ambiente que torna o mundo mais incerto, e isso acaba sempre afetando mais mercados emergentes e tal, né? E, em cima disso, também, ainda no cenário externo, conjuntura e tal, acho que um assunto que deve manter os mercados um pouco cautelosos em relação ao Brasil e à nossa moeda é também a situação na China, né? Existe muita dúvida sobre o ritmo de crescimento chinês, existe muita dúvida a essa altura sobre a sustentabilidade do modelo, né, de crescimento das últimas décadas. Acho que há um número crescente de analistas que percebe que pode ter uma crise mais séria, uma coisa mais rápida, ou menos rápida nesse processo de desaceleração do crescimento, mas acho que é um consenso a essa altura de que os anos dourados de crescimento exuberante chinês ficaram para trás, né? E, obviamente, se houver um problema mais sério de crescimento na China, o Brasil encabeça a lista de economias a serem afetadas, né? Então, eu acho que esses fatores, junto com a questão fiscal mal resolvida internamente, acabam limitando um pouco o espaço para valorização do real, apesar desse descompasso, né, na condição de políticas monetárias. Esse descompasso também eu salientaria que ele é até mais relevante porque o Brasil está meio na contramão, inclusive, dos outros países da América Latina. O Chile está cortando juros, Colômbia está cortando juros, México cortando juros, ou seja, a gente está numa situação meio única. Isso é ruim, porque a gente está tendo que subir a taxa, né? Mas para esse impacto de curto prazo no mercado de câmbio, acaba potencializando um pouco mais, né? Então, assim, resumindo, eu acho, se eu fosse fazer uma aposta hoje, seria entre a estabilidade e uma pequena valorização do real. Eu diria, Vladimir, que com esse quadro que você desenhou, realmente uma desaceleração, qualquer que seja o impacto dela, claro, quanto mais forte, mais consequências trarão aí aqui para a economia brasileira. Mas esses impactos todos alteram muito a regra do jogo internacional. Eu queria que você não deixasse falar sobre a China, aprofundasse um pouco mais, o que nós podemos fazer para, num certo colchão, né, de evitar o pior, mas incluísse também a política monetária dos Estados Unidos, porque hoje nós temos também cada vez mais com um elo, né, um cordão umbilical com a economia americana. O que acontece lá influencia demais da conta aqui, né? Tenta ver se você consegue fazer essas duas pontes aí. O que podemos fazer como um escudo para amenizar uma eventual queda e desaceleração, portanto, da economia chinesa e que consequências, até porque tem uma eleição presidencial aí se avizinhando, né? E tudo pode acontecer. Mesmo que seja a Kamala Harris, ela pode também tomar certas medidas diferentes do governo atual, não sabemos. Mas, enfim, sua análise, por favor. Bom, até certo ponto, a gente é passageiro da agonia nessa história. Não dá para substituir o motor de crescimento chinês.
Não tem como não ser afetado por isso, né? Agora, eu acho que o Brasil tem que continuar fazendo coisas que historicamente ele faz, né? Primeiro, assim, a gente tem uma pauta de exportações que, embora dominada por commodities, ela tem uma diversificação, inclusive geográfica, bem razoável, né? A China tornou-se mais relevante aí nas últimas décadas, mas a gente ainda mantém relações comerciais, poderiam ser melhores, mas intensas com os Estados Unidos, com o bloco europeu e tal. Então, acho que isso é relevante. E também acho que o Brasil, na nossa política externa, na questão geopolítica, é, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas a tendência é que a gente mantenha uma postura de não alinhamento automático, né, com esses blocos. Então, a gente vai ficar ali com um pé em cada canoa. Acho que é a melhor estratégia mesmo, no final das contas, para um país como o Brasil. Agora, essa estratégia, por mais que seja melhor, ela não elimina os riscos, né? O problema é você estar com um pé em cada canoa, é uma situação muito confortável, enquanto as duas canoas estão mais ou menos perto, né? Se essas canoas começarem a divergir demais, você pode acabar ficando numa situação delicada. Então, eu diria, Sidney, que não tem muito além disso, né, manter relações com outros parceiros e tal, eu diria que não tem mais muito o que fazer, pelo menos curto prazo, principalmente, né. Em relação à política monetária americana, eu acho que eles vão seguir cortando, né, a inflação lá está realmente bem comportada, o mercado de trabalho vem mostrando sinais aí de desaceleração, e por enquanto, assim, o Fed está conseguindo uma proeza, né, que é o famoso soft landing, né, que é bem difícil de ser obtido, e eu diria que é particularmente difícil de ser obtido numa conjuntura como a que eles vêm trabalhando, né, porque esse ambiente de incerteza internacional, se a gente voltar um pouco no tempo, houve todo o trauma da Covid e tal. Quer dizer, é um ambiente de muita incerteza, realmente, para os bancos centrais, né? Então, assim, acho que é um grande feito o Fed estar conseguindo conduzir esse processo, mantendo um ritmo muito bom de crescimento da economia americana ao longo desse período, mas, assim, acho que a trajetória ainda é de baixa, eles devem seguir cortando aí nas próximas reuniões. Acho que com um pouco menos de intensidade, a Europa também vai seguir cortando, né, e eventualmente isso vai acabar sendo um dos fatores que vai limitar a alta de juros aqui também no Brasil, né? Galhardo, sua pergunta. Inclusive eu queria complementar, a gente está falando aqui no começo dessa semana, no domingo, agora, os PMIs da China, né, os PMIs industriais, mostram que a atividade industrial chinesa está perdendo força, né? Os índices de gerentes de compra, sempre que os números ficam abaixo de 50 pontos, sugerem contração da atividade. E não foi só o PMI da Standard & Poor's, né, da S&P, que ficou abaixo dos 50 pontos. O PMI industrial da própria NBS, né, do próprio governo, registrou esse encolhimento ali do nível de atividade industrial no mês de setembro. Então, mais um elemento, né, que mostra que a China está perdendo ritmo. O Vladimir, agora nós chegamos numa encruzilhada aqui, né? Porque você ressaltou a importância de aplicar uma política monetária conservadora neste momento, dado o elevado nível de incerteza, para não pôr em risco esse processo de estabilidade que nós conquistamos com muito suor na década de 90. Agora, você falou também dos riscos e dos investimentos necessários para que o Brasil possa continuar acompanhando, ao menos de longe, como tem feito em toda a sua história, os países desenvolvidos. E a gente precisa investir. Como é que o empresário brasileiro vai investir, né, sendo que ele tem à sua disposição rendimentos tão grandes, né, em ativos financeiros? Eu estou perguntando isso no sentido dessa dificuldade mesmo, né, dessa concorrência dos ativos financeiros com os ativos produtivos. O Campos Neto falou várias vezes, né, o presidente atual do Banco Central, falou que o problema do Brasil é o volume de crédito direcionado, né? Então, como você tem muito crédito concedido pelo Banco do Brasil via
agronegócio, você tem muito crédito direcionado na Caixa Econômica Federal, no BNDES, enfim, muito crédito subsidiado, a potência da política monetária fica prejudicada. Eu já me adianto aqui, não concordo muito com essa análise, porque boa parte do crédito subsidiado, ou melhor, do crédito direcionado, que nem todo ele é subsidiado, mas boa parte desse crédito nasceu dessa urgência, né, já que as taxas são tão punitivas aqui no Brasil, e existem explicações para isso, né, Vladimir, como você falou, alguma explicação. Como é que a gente faz, né? Se conceder crédito diminui a potência da política monetária, a gente precisa investir, e essa taxa de juros ela é punitiva, né? A taxa real está acima da taxa neutra. O Brasil, o governo acerta ao criar aí o programa Nova Indústria Brasil. Você acha que o governo precisa continuar fazendo medidas aí de incentivo? Essa é uma resposta que não sei, né? O hiato do produto também está positivo, né? Como é que a gente vai incentivar ainda mais a indústria e outros setores? A gente está na contramão de tudo, aparentemente, Vladimir. Pois é, quando a gente fala dos riscos da política fiscal para a política monetária, em grande parte a gente está falando disso, né? Quer dizer, é o governo remando para um lado, né, o executivo, e o Banco Central tendo que remar para o outro, né? Eu acho que esse é um dos, talvez, o principal componente para explicar por que o Brasil está tendo que ir meio na contramão do mundo, né? O lado fiscal injetando recursos na economia, né, numa escala que provavelmente não se observa na maior parte dos outros países, né? Pois esse é o grande drama do Brasil, né? A gente tem meio a imagem no espelho da China, né? Na China a gente tem um excesso de investimentos e tal, é que a gente tem uma falta de investimentos, né? O grande risco que eu vejo é que, na ânsia de fazer alguma coisa mais direta em relação a isso, utilizando, por exemplo, instrumentos parafiscais, como a política de crédito do BNDES e tal, na ânsia natural, né, do governo de querer ver um ritmo de crescimento mais intenso, eles podem acabar forçando o Banco Central a ter uma postura ainda mais conservadora, né? E, de novo, assim, também, se essa seja a expansão fiscal ou um eventual descuido da política monetária em relação a isso, se isso gera um processo inflacionário mais intenso, eu acho muito difícil que o país tenha um ganho líquido com essas políticas, né? Então, eu acho que a manutenção da estabilidade e de um cenário de expectativas mais ou menos dentro do que se espera e tal, eu acho que é mais relevante do que dar um empurrãozinho a mais no PIB no curto prazo, né? Eu sou muito cético em relação à capacidade do governo de diretamente resolver essa questão dos investimentos, né? Acho que a chance da gente acabar tendo investimentos, ineficiências nesse processo, ou, eventualmente, da dose ser excessiva, e aí o Banco Central tem que subir a taxa de juros, então, assim, você ganhou de investimento e de demanda num lado, o Banco Central vai ter que cortar do outro, né? E aí acaba virando uma economia muito direcionada também pelo governo, né? Eu acho que as chances disso dar certo são, eu diria, relativamente baixas. Eu acho que o Brasil deveria... Eu sou muito mais otimista com ações como a própria reforma tributária, por exemplo, que visem melhorar o ambiente de negócio, melhorar a capacidade de crescimento da produtividade da economia brasileira, né? Acho que essas são as coisas que realmente vão fazer a diferença. As tentativas de impulsionar via canetada, digamos, né, a taxa de investimento, normalmente trazem consequências que acabam desfazendo o que se tentou fazer, né? Então, a minha impressão é de que não existe mágica aí, né? Acho que o caminho mais sólido e mais seguro para a economia brasileira seria o de atacar as questões estruturais que fazem com que
o crescimento da nossa produtividade seja extremamente baixo, né? Acho que essa é a... E se você conseguir resolver isso, aí os investimentos virão, como acabam vindo, mesmo com essas taxas altas que a gente tem, né? Quando o empresário percebe a oportunidade, não vai ser o capital acaba vindo, né? Agora, por outro lado, se os empresários, os empreendedores estão vendo um ambiente de muita incerteza, de pouca estabilidade, se eles estão vendo a inflação voltando a incomodar muito e tal, aí não vai haver taxa de juros baixa o suficiente para as pessoas quererem arriscar, né? Óbvio que eu estou falando assim, em termos binários, né? Evidentemente, no mundo real, as coisas sempre ocorrem na margem, né? Mas eu acho que não existe caminho para o desenvolvimento econômico que não passe pela manutenção de estabilidade. Então, acho que essa tem que ser a prioridade, né? E também, assim, como eu disse, acho que não vai ser com um truquezinho de política monetária, ou mesmo de política cambial e tal, que os problemas do Brasil vão ser resolvidos. Quer dizer, os problemas do Brasil estão no ambiente de negócios, estão no nosso sistema educacional, na qualidade da nossa mão de obra. É uma lição de casa muito mais profunda, né? E eu diria uma ingenuidade achar que criticando o Banco Central por causa de meio ponto para lá ou meio ponto para cá, você está fazendo grande diferença, porque no médio e longo prazo, tudo isso vai virar ruído, né? E o que vai contar realmente é a capacidade da sociedade brasileira, das empresas, de gerarem crescimento de produtividade, né? Da gente conseguir fazer mais com menos e tal. É isso que torna os países ricos, torna os países desenvolvidos, né? Kramática, apesar de termos 9 minutinhos, ainda dá tempo de voltar para a economia brasileira, mas só para fechar o quadro internacional, muda alguma coisa se o Trump vencer, por exemplo, ou se for a Kamala Harris, por exemplo, acha você que pode ter alguma mudança? Qual é a sua leitura, assim, da influência da escolha dos americanos na próxima eleição para a economia global? Olha, eu acho que curto prazo muda muito pouco, porque a questão central para os mercados curto prazo é a postura do Fed, e ninguém espera que ocorra nenhuma guinada, nenhuma mudança. O Fed vai continuar atuando, grosso modo, como vem atuando. Acho que não existe muita perspectiva de grandes alterações. Eu acho que aonde a vitória de um ou outro pode afetar é em relação a essa incerteza com relação a questões geopolíticas, né? Uma vitória da Kamala Harris provavelmente seria interpretada pelo mercado como uma manutenção do status quo, né, que é um status quo de incerteza e de muitos riscos e tal, mas que, pelo menos, ainda a gente está operando dentro de um ambiente de tentativa de sustentação, digamos, de algumas das instituições do pós-guerra, né, criadas no pós-guerra e pelo menos no bloco americano, digamos, né. E uma vitória do Trump, eu acho que colocaria muito mais dúvidas em relação a isso, né? As questões geopolíticas. O Trump tem adotado uma postura bem mais isolacionista, né, no caso americano, e que pode acabar reverberando em mais, como eu disse, aquela questão da geofragmentação econômica, né? A vitória do Trump provavelmente colocaria ainda mais dúvidas sobre a continuidade do processo de globalização, ou em que forma o processo vai ocorrer daqui por diante, né? É óbvio que a economia americana não vai caminhar para a autarquia, né? Isso é impensável, mas o que se promete com uma vitória do Trump é uma política bem mais protecionista e isolacionista do que o que a gente tem hoje em dia. Então, acho que nessa percepção de médio e longo prazo, é aí que estão as maiores diferenças. No dia seguinte, eu não acredito que a gente vai ver grandes alterações no funcionamento dos mercados, não. Vamos lá, para a pergunta do Galhardo. Galhardo, fica à vontade, se já voltar para o tema nacional aí, onde o Vladimir estava começando, né? Já colocar o barco dele aí navegando naquela área. Fique tranquilo, sua pergunta. Claro, claro. Não, eu só lembrando, né? O Vladimir falou do Trump muito bem, eu concordo com a visão dele, né? Sobre o Trump, acho que 99% dos nossos colegas também concordam.
mas o Trump não cumpriu com aquilo que ele prometeu, mas só dele dizer que vai fazer já gera um estresse no mercado, né? A retórica também é importante, né, na geopolítica, na economia. Então, o Trump acaba, não por opinião em relação ao gostar ou não dele, mas ele acaba representando um risco maior se nós formos avaliar a volatilidade, as incertezas, né, e tal. Eu queria, e aí, só lembrar o que isso representou para o dólar, né, já que esse é um programa sobre câmbio, a gente viu ao longo de todo o mandato de Donald Trump a moeda americana ganhando força em relação ao real e em relação às demais moedas, né, porque tinha muita incerteza. Isso acabou machucando a China, né, o comércio com a China desacelerando, impacta nos países em desenvolvimento e acabou impactando as moedas também. Então, talvez uma nova rodada aí de desvalorização esteja prontinha para nos alcançar caso o Trump seja eleito novamente. Vladimir, então voltando para essa questão doméstica, a gente saíram dados aí recentes do mercado de trabalho, até fiquei surpreso. Eu tinha uma visão, uma das mais otimistas em relação ao mercado de trabalho no ano passado, tinha neste ano também, mesmo assim estou sendo surpreendido com os dados. 6,6% de taxa de desocupação, CAGED mostrando nível, né, de contratações assim, bem interessante, para dizer o mínimo. Por outro lado, o Roberto Campos Neto e outros diretores do Copom disseram ainda não haver dados assim contundentes de que essa aceleração do mercado de trabalho, essa melhora do mercado de trabalho tem provocado problemas inflacionários, né? Então, o que você acha em relação a isso? Porque aí a gente vai entrar de novo na mais uma variável não observável, né? Onde está a Nairo brasileira? Onde está a taxa de desemprego estrutural? Eu já ouvi falando que é 9, eu me recuso a acreditar que a taxa de desemprego estrutural é 9, sinto muito. E aí, mas tem um debate, né, muito grande em torno disso. Qual que é a taxa de desemprego que abaixo daquele ponto a gente começa a enfrentar potenciais problemas inflacionários? Você acha que o mercado de trabalho pode se configurar como mais um problema para o Banco Central à frente? Eu acho que a leitura do Banco Central desse momento é mais de ver a coisa de eu tentar ter uma atuação preventiva, né? A mudança aí na percepção dele sobre o hiato está intimamente relacionada à questão do mercado de trabalho, né? Então, assim, por mais que acho que talvez até para evitar uma retomada das críticas por parte do presidente, de repente o Campos Neto preferiu enfatizar que ainda não está vendo pressões inflacionárias e tal. Agora, a força do mercado de trabalho, surpreendente, como você mencionou, né? Eu acho que aponta em duas direções, né? Uma delas é que, assim, de fato, há uma grande chance do hiato estar se tornando positivo, ou estar positivo nesse momento, e o segundo ponto aí que eu acho que é bem relevante é que se de fato a gente tem um mercado de trabalho nessas circunstâncias, isso reduz o custo de subir a taxa de juros, porque esse quadro provavelmente também não vai se reverter do dia para a noite, nem vai ser uma altinha de juros que vai mudar muita coisa, né? Então, isso reduz o custo de subir a taxa de juros e aumenta o benefício, né? Porque vai que a gente está realmente superaquecendo. Aí, como eu disse, se você deixa a inflação de serviços, por exemplo, sair muito do controle, a gente lembra no governo Temer, por exemplo, ali no final do governo Dilma, tal, a gente teve um problema com os serviços e foi uma longa batalha para trazer para baixo de novo a inflação, tal. Então, eu acho que eu volto a concordar com o Banco Central no sentido de que, assim, olha, esse é um momento para ter cautela, até porque o desempenho da economia está bem razoável, né? Projeções aí de crescimento para esse ano em torno de 3%, não é o que a gente gostaria, obviamente, mas dado o passado recente, não tão recente, não dá para dizer que vai ser um ano ruim. Perspectivas meio semelhantes do ano que vem, né? E mesmo aí, já com o mercado a essa altura,
incorporando expectativas de altas de juros, né? Então, eu acho que é um momento onde, e voltando, né, tem a questão da transição da diretoria também, né? Então, eu acho que o Banco Central está certo em ser particularmente cuidadoso nesse momento. Se eventualmente essa política se revelar excessiva, né, corrige-se depois, né? Mas é sempre mais fácil corrigir o excesso para cima do que o para baixo, porque o para baixo dispara um processo inflacionário e aí é uma maratona, né, para você conseguir realmente corrigir, né? Muito bem, Vladimir Caramasco, o tempo aqui voa tão rapidamente, né? Nós já chegamos ao nosso encerramento. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Remessa Online, do Galhardo, meu convite também. É sempre um prazer reencontrá-lo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, Sidney, foi um prazer, espero estar de volta de novo. Um Isso abraço. mesmo, muito obrigado, viu, por sua participação. Muito bem. Galhardo, eu quero que você permaneça um pouquinho aqui conosco, porque nós estamos encerrando com essa edição, na entrevista que fizemos com o Caramaschi, uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Nós estamos já fechando hoje a nossa segunda temporada, Deus queira que mais adiante tenhamos oportunidade do nosso encontro já na terceira temporada. Começamos no ano passado, Rui Gonçalves, você, fundadores, idealizadores do programa, junto com a Remessa Online, é bem verdade, todo o seu staff, né, que sempre nos apoiaram, todos os integrantes da Remessa Online nessa nossa iniciativa. Entramos no ano novo, já esse ano que estamos, né, já em outubro agora, estamos praticamente encerrando aí, né, tem o último trimestre, acabou esse ano, né, foi nossa segunda temporada, entrevistamos 70 economistas, autoridades atuais, ex-ministros, professores, estrategistas-chefes, diretores, né, de grandes empresas, né, e sempre com o cuidado de respeitar de maneira plural o pensamento de todo mundo. Então, é muito bom que a Remessa Online tenha compreendido isso. Quando a gente coloca ali, eu vou pedir até para o Júnior novamente colocar o nosso QR Code, né, no cantinho da tela, para facilitar a vida, né, dos clientes que já conhecem, obviamente, os serviços da Remessa Online, aqueles que estão pretendendo fazer suas viagens internacionais, é só baixar o app para quem ainda não tem, né, e dessa forma vai ter a conta global ali à sua disposição, todos os serviços. Mas o que é muito importante é que nós tivemos muita liberdade para conversarmos sobre problemas brasileiros. Isso só demonstra a seriedade, né, da Remessa Online, por isso ela é a empresa muito séria que porque você não poderia pensar diferente, uma empresa que todo momento, agora estamos conversando, já tem gente fazendo remessa, recebendo dinheiro, enviando, fazendo negócios, né? E você precisa ter credibilidade, né? E eu acho que nós ajudamos um pouquinho nessa tarefa e tomara que mais adiante, quem sabe já no ano que vem, a gente possa retomar aqui esse nosso projeto. Mas quero te agradecer também e aos ouvintes, né, e internautas, telespectadores e o pessoal da audição também, porque eu falei ouvintes, porque tem Spotify também à disposição. Acho que fizemos aqui um bom trabalho mostrando que a inteligência da economia ela é real em benefício do Brasil. Foi uma iniciativa muito construtiva, né, Galhardo? Sem dúvida, Sidney. Eu faço das suas palavras as minhas em relação à Remessa Online, que é grande parceira nossa há tanto tempo. Foi um prazer imenso estar aqui representando a Remessa Online, mas também estar ao seu lado, jornalista gigante, assim como o Rui Gonçalves. Então, para mim, foi mais do que nutrir os clientes e potenciais da Remessa Online com informações. Foi um aprendizado sem tamanho, que eu também espero possa se repetir em algum momento do ano que vem, na nossa terceira temporada. Espero que as coisas de fato aconteçam. E te agradecer não só aos pacientes, ouvintes, telespectadores, como você disse aqui do nosso programa, mas a você, Sidney, agradecimento especial que esteve aí com a gente, enfim, todos os bastidores, as entrevistas, as nossas conversas, a nossa parceria de fato continua. A Remessa Online nos uniu e isso também foi muito positivo. Olha, e para você, estamos encerrando agora, que ainda não assistiu, né, mais entrevistas, talvez 2 ou 3, todo o acervo está lá à disposição. É só você entrar na página da Remessa Online, se for no YouTube também, e procure a empresa, faça seus negócios e seja bem atendido, né? Tem esse carinho que nós temos, né, por participar também desse projeto. Tchau, pessoal. Até logo. Obrigado.